Estúdio Irmãos de Fé. Irmãos de Fé. Pregando a palavra verdadeira. Todos com a graça e a paz de Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos estar entrevistando nosso irmão David, evangelista David, que vai estar nos contando um pouco da sua caminhada com Deus. Então, quero que o irmão conte aí pra gente como que o irmão se converteu, o irmão conheceu Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Na verdade, irmãos, eu cresci no lar evangélico. A gente veio de uma igreja, não vou dizer tradicional, mas uma igreja que ensinava a palavra. Só que dentro do ministério eu via que não tinha muita coisa que era fundada na palavra, entendeu? A gente cresceu. Eu lembro que uma pessoa tinha se batizado com 15 anos dentro daquela igreja e a gente saiu do batismo porque foi acompanhar a pessoa. Saímos do batismo, quando chegamos na praça, a pessoa começou a ficar do lado do namorado e começou a beber no meio da praça logo após o batismo. Eu achava, como eu cresci naquele meio, eu achei muito normal da parte daquele ministério. Com o passar do tempo, eu conheci uma pessoa que era assembleiana, a gente começou a frequentar a igreja da Assembleia, né? Até então eu achava muito diferente, porque eu não era do glória, não era do aleluia. Nunca fui de gostar de grito. Só que quando eu fui para aquele local, eu vi que não era só grito. Eu vi que era o mover do Espírito Santo. Glória. Eu vi que existia algo diferente naquele ambiente. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu vi os louvores, o louvor me tocou muito. A palavra que estava sendo dada, a saudação que os irmãos davam. E teve um determinado tempo no culto que o pastor presidente daquela igreja pegou e falou assim: olha, a gente vai estar passando a disciplina de alguns irmãos. Eu falei: o que é disciplina? Será que vai passar uma prova por irmão? Mas não, ele pegou e chamou o irmão. Falou, o irmão pegou, naquela época ainda não tinha. Hoje em dia, se pegar e chamar o irmão na frente da igreja dá escândalo. Mas naquela época, para passar a disciplina, se chamava na frente. E quando a pessoa ia voltar em comunhão, se chamava na frente. Mas hoje em dia. E eu achei muito estranho aquilo e perguntei para o irmão: por que ele está sendo disciplinado? Por que ele está sendo afastado? Daí o irmão me falou assim: olha, ele pegou e ficou com uma menina. Ele caiu com uma menina. Eu falei: como assim? Estava andando de bicicleta e os dois caíram? Daí ele falou: não, ele acabou acontecendo um ato. Daí eu entendi. Mas eu falei: mas na nossa igreja isso é normal, na igreja onde eu ia. Daí ele falou: não, mas aqui a palavra não é assim. Se você não é casado, você não ceia. Se você está em adultério ou alguma coisa assim do tipo, você não ceia. E através daquilo, da doutrina daquele ambiente, eu vi e falei: não, peraí, então não é bagunça, não é do jeito que eu cresci vendo. Não estou desmerecendo outro ministério, Deus o livre, mas só que aquele ministério onde eu cresci, eu não vi esse tipo de atitude dos pastores, dos irmãos, e foi ali que eu senti algo diferente e comecei a querer aprofundar na palavra. Foi aí que eu aprendi a mais da palavra, foi quando eu vi que não era de qualquer jeito. Foi aí que eu quis ser crente, na verdade. Glória. Porque na verdade eu só era sapecado, eu só ia por causa do movimento. Aí quando eu vi a palavra, conheci essa denominação, aí o Espírito Santo de Deus parece que arrancou aquelas escamas. Aleluia. Eu pude ver diretamente o que é realmente ser um crente de verdade. Foi ali que eu aceitei a Jesus. Aleluia, amém. Conta pra gente aí
Uma providência de Deus que você recebeu em meio a uma prova, uma dificuldade que vier na memória agora. Rapaz, o primeiro ano de casamento, eu e minha esposa, eu lembro que eu estava trabalhando por conta. Eu trabalho hoje em dia numa empresa, né? Graças a Deus, registrado. Mas na época eu trabalhava por conta e aquele deslumbre, vai dar tudo certo, tenho todos os equipamentos, comprei um carro para trabalhar e eu estava trabalhando muito bem até o meado do ano. Depois do meado do ano começou a ter alguns problemas dentro do serviço. O irmão conhece a área da classificação, sabe que às vezes dá algum problema e daí vem alguns descontos. E como eu trabalhava por conta, o que eu recebia direto da empresa. E o dinheiro passava na mão deles para depois eles me pagar. Eu lembro que eu trabalhei e tinha faturado 15 mil reais. Quem olha de fora acha que 15 reais era muito. Só que eu tinha manutenção de carro, tinha que pagar o posto de gasolina, tinha que pagar às vezes algum auxiliar para mim. E daí na verdade sobrava uns 2,5, 3 mil reais. Eu lembro que eu trabalhei naquele mês e era no mês do meu casamento. Eu tinha trabalhado e o salário não veio fechado. Eles descontaram tudo de mim. Rapaz do céu, e foi bem quando eu me casei. Eu falei, e agora? Eu já estava acostumado a passar prova. Eu estava acostumado a passar luta. Só que a minha esposa, ela nunca tinha passado por esse grau de necessidade, né? Eu lembro que a única coisa que a gente tinha mesmo era a comida do dia. Era a comida do dia. E foi se prolongando e nada, não caiu o restante do dinheiro. Eu liguei para perguntar e tinha dado esse problema. Passei, eu acho que mais ou menos uns 2 meses no aperto. Daí quando foi no outro ano, de janeiro para fevereiro, a coisa apertou de vez. Foi quando só tinha comida do almoço, era o almoço, comia e acabava. Foi aí que eu lembro que houve uma grande providência de Deus. Porque eu falava, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou pregando o teu evangelho toda a tua casa. Eu não estou fazendo nada de errado. A sua palavra me dá parâmetro para fazer prova. Eu sempre fui fiel no dízimo e nas ofertas. Como que isso vai acontecer comigo? Daí eu orando de madrugada, tinha que ir para a fazenda. Daí o Senhor me respondeu naquela madrugada, eu ainda hoje entrarei com providência. Aleluia. Rapaz, eu falei, amém, vai vir a cesta básica. Meu pastor, eu acho que 2, 3 vezes por mês, de 2 meses, a cada 2 meses, ele ia para Dourados, fazer compra no atacadão e comprava bastante alimento. Falava, ele vai comprar no cheque, eu vou pedir para ele. Olha, ó, é Deus me dando a providência. Quando eu fui mandar mensagem, o céu mandou eu parar. Eu falei, como assim, Deus? Como assim? O pastor é meu amigo, ele vai deixar. Ele não vai fazer isso com o filho dele. Daí o céu mandou eu parar. Daí eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro e a minha mulher só comeu a comida do almoço. Tinha uma bolacha pro piá, ele comeu aquela bolacha e acabou a comida. E daí era mais ou menos 1h da tarde, não tinha nada para comer. Eu lembro que no final do dia Deus começou a entrar com providência, mas não foi aquela providência grandiosa, não. Foi algo que deu assim, acabou a comida hoje, no final do dia Deus proveu a comida de amanhã. Eu fiquei nesse processo durante umas 2, 3 semanas. E eu falava, mas Senhor, você falou naquela madrugada que ia entrar com providência. Daí ele falou de noite para mim, depois de 2 semanas, e que dia eu tenho deixado faltar algum alimento na tua mesa? Agora. Rapaz, ali eu vi o agir de Deus, porque se fosse pela minha mão, eu não teria nada. Mas como era a providência de Deus, todos os dias, parecia que vinha o corvo e dava, trazia comida e não deixava faltar nada. Passou essas 2 semanas, eu falei, Senhor, até para Elias, que recebia comida do corvo, o Senhor deu um basta. E para mim, quando que o Senhor vai dar esse basta? Aleluia. Daí o céu bradou naquele culto. Eu fui naquele culto com a cabeça cheia, porque estava faltando as coisas, ia cortar a luz. E quem vive debaixo da promessa, a gente às vezes não entende, né? Mas é o trabalhar de Deus, é a vontade, é Deus nos lapidando para fazer a vontade dele.
quando foi naquele culto, eu cheguei triste, chateado com a situação em si. O Senhor pegou e tomou uma profetisa e veio na minha direção e na minha mulher. Ele falou: eu sou o dono do ouro e da prata. Sou eu que abro e sou eu que fecho. Esta noite estou dando um ponto final dessa sua prova. Eita. Amém. Depois dessa palavra, eu tinha comida da janta, fui para casa. E quando chegamos em casa, preparei a janta e deixei já para o almoço, porque eu ia fazer só para janta e o almoço mesmo. Daí veio um casal nos visitar, um casal de outro ministério, de outra cidade. E Deus pegou e falou: olha, irmão, eu quero que você não me leve a mal. Eu trouxe umas coisas aqui para deixar para o senhor. Quando ele abriu a porta do carro, começou a descer aquela cesta básica, começou a descer as coisas. Falou: irmão, você precisa eu sei que você precisa de dinheiro. E Deus me mandou essa quantia. E se fosse, digamos assim, R$2.000 arredondado, certinho. Não. Era 1.000, tanto, uns quebradinhos, que dava certinho para pagar as contas. E eu vi a mão de Deus trabalhando naquele dia. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente vê aí, né, irmãos, que é como a Bíblia diz, o pão de cada dia, né? Literalmente. O povo trazer aí, Deus não deixa, irmão. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Então, deitar no paz em vez de pastor, a gente vê o agir de Deus. E sempre eu falo para as pessoas: Deus não vai prover, Ele já proveu, né? Ele só vai enviar a providência, né? Deus já tinha visto a necessidade do irmão antecipadamente. No momento oportuno, Deus enviou a providência. É isso aí, irmãos. Vamos estar agora também entrevistando o nosso irmão Vanderlei, o nosso irmão evangelista David já contou um pouco aqui da sua história, da sua caminhada com Deus. E está aí, meus irmãos, um exemplo para nós, né? Caso estiver na luta, o mesmo Deus que o irmão serve é o Deus que nós servimos, né? O Deus que providenciou para ele, que vai providenciar para nós. Amém? Amém. Glória a Deus.